Paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Estamos com mais um vídeo para a edificação espiritual da sua pessoa. Daniel capítulo 3, versículo 24 e versículo 25. Desde já peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos. Se você gostar do conteúdo, dê o seu like. Isso é muito importante para a divulgação do Evangelho. Nós estamos sempre com mensagens para o despertar da fé das pessoas, sempre com esse objetivo, de ajudar as pessoas com as Sagradas Escrituras a se levantarem. A fé é uma ferramenta importantíssima e a gente precisa exercitá-la sempre. Todos os dias, todos os momentos. É como um jovem, ou uma jovem que seja, uma pessoa que frequenta uma academia. Logo no começo, quando ela vai à academia, ela vai pegar aqueles primeiros pezinhos, 2 quilos, 3 quilos. Depois de alguns anos já frequentando a academia assiduamente, frequentando a academia de forma objetiva, com foco, a pessoa vai aumentar cada vez mais. A nossa fé, a gente pode utilizar essa analogia. Quando a gente começa na nossa caminhada, a nossa fé, ela vai ainda galgando, trabalhando. Depois de um tempo, ela precisa ser amadurecida. É da onde a gente amadurece, a gente adquire experiência espiritual e a gente vai crescendo na fé. E é lendo as Sagradas Escrituras, ouvindo as Sagradas Escrituras, vendo as Sagradas Escrituras, que a gente vai crescendo na nossa fé. O texto de hoje é um texto muito bom para quem vai alimentar a sua fé. Daniel capítulo 3, versículo 24 e 25. Vamos ler. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: porventura não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Versículo 25. Respondeu ele e disse: eis aqui vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Essa passagem você conhece, você já ouviu falar. Sempre quando tem congresso de jovens é uma das mensagens mais citadas. Despertando a fé. De hoje a gente vai trabalhar sobre o texto de Daniel, onde eles foram desafiados. Não foram desafiados, eles simplesmente foram pressionados a abandonar a sua fé, por conta de que eles estavam em um país, que era a Babilônia, que hoje é o atual Iraque, e eles estavam lá, tinham que se submeter ao reino, ao império babilônico, que era o de Nabucodonosor. Um dado dia, Nabucodonosor teve uma ideia de fazer uma estátua de alguns metros de altura e disse que todas as pessoas deveriam, quando fossem tocados os instrumentos musicais, se ajoelhassem diante daquela estátua e adorassem aquela estátua, que era do imperador Nabucodonosor. Aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Azarias e Ananias, eles disseram que não iriam fazer porque eles tinham uma fé monoteísta, que é uma fé em uma crença em um só Deus. É aquilo que nós também trabalhamos muito. Nós temos um Deus, que é o nosso Deus, e o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, e o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então nós servimos ao Senhor Deus em o nome do Senhor Jesus, sendo usados pelo Espírito Santo para a glória de Deus Pai. E eles simplesmente disseram: não, nós não vamos fazer isso, nós não vamos nos submeter a essa situação.
O rei Nabucodonosor ficou sabendo disso. Quando ele ficou sabendo disso, ele ficou um pouco aborrecido, chamou eles e disse: olha, eu vou fazer de novo o que eu disse que ia fazer. Os instrumentos vão ser tocados. E se vocês não fizerem o que eu ordenei por decreto, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo. Eles, de uma forma muito tranquila, não sei, eu não estava lá, mas posso dizer que eles falaram com muita convicção. Então isso passa uma tranquilidade, né? Quando nós temos a certeza do que nós estamos falando. Eles disseram ao rei: Deus pode nos livrar se Ele quiser. Se Ele não quiser nos livrar, também Ele não nos livrará. Mas a gente não vai adorar a imagem que o Senhor fez para o Senhor, para que nós pudéssemos adorá-lo. Nós não vamos fazer. O rei, então, pegou aqueles jovens através dos seus soldados e jogou na fornalha. Algo milagroso aconteceu, porque eles caíram lá dentro, seus chapéus, as suas roupas não queimaram, seu cabelo não se queimou. E aqueles que pegaram eles, amarraram-os e jogaram, foram mortos por causa da temperatura que eles não suportaram. Quando Nabucodonosor olha lá para dentro, ele vê não só 3, ele vê 4. Então ele fica admirado, assustado com aquilo. Chama eles para fora e diz: olha, hoje eu vou firmar um decreto aqui que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os nomes deles lá, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o Deus, é o Senhor dos senhores e não há outro. Maravilha. Como nós aplicamos isso? Nós temos adversidades nos nossos dias a dias, no dia a dia que nós temos. Nós temos muitas adversidades. E nós somos também, assim como esses homens que passaram essa situação, eles foram simplesmente provados na sua fé. Nós também somos provados na nossa fé todos os dias. E como nós devemos agir? Nós devemos agir exatamente como eles agiram. Marcos, o sistema hoje é difícil, é complicado. Existem muitas enfermidades, existem muitos problemas, existem muitas coisas e a gente precisa estar antenado e estar atualizado. Mas isso não pode fazer com que você se afaste ou abandone ou negue os propósitos de Deus ou a vocação que Deus tem para você. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Já lá em Mateus mesmo, no capítulo 6, ou no capítulo 5, no capítulo 6, ele diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós teríamos aflições, ele disse, nós teríamos muitas perseguições, ele também disse, nós teríamos pessoas que iriam nos afrontar por causa da nossa fé, ele disse isso também, mas ele disse: eu vou estar com vocês. E assim como Sadraque, Mesaque e Abednego estavam com o próprio Senhor Jesus ali, naquele momento, naquela hora, naquele instante que eles mais precisavam deles, hoje, despertando a fé, nos dá essa convicção de que Ele também estará conosco até o fim, até acabar tudo. Ele não é, em Números diz que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disser, Ele vai fazer. Se Ele falou que ia fazer, Ele vai cumprir o que Ele falou. E nós entendemos isso quando nós olhamos isso em Daniel, lá na Babilônia, Daniel capítulo 3, lá na Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego passaram por aquela situação. E nós estamos hoje, no século 21, passando por diversas situações, a igreja. Não sei se você sabe, a igreja na China, por exemplo, muitas pessoas estão sendo perseguidas. No Egito, muitas igrejas estão sendo perseguidas. Na África, muitas igrejas estão sendo perseguidas. Aqui no Brasil, ainda não está sendo, as pessoas não estão sofrendo perseguições por parte das autoridades, porque existe uma Constituição, tem todo um tratado, toda uma coisa. Mas a gente não pode se fiar somente nisso, a gente tem que se fiar, a gente tem que confiar na palavra de Deus.
Se nós falarmos, por exemplo, sobre a questão de pandemia, sobre a questão de dificuldades no âmbito espiritual, no âmbito financeiro, no âmbito conjugal, temos adversidades, temos dificuldades, temos muitos problemas. O que nós faremos, Marcos? Nos apegarmos na palavra de Deus e confiarmos que o Senhor é quem está conosco e não vai nos abandonar. Assim como nós vemos naquela tempestade, onde Jesus estava com os discípulos, Jesus estava tranquilo. Os discípulos é que estavam em um momento de desespero. Um momento de desespero tal qual eles foram lá, acordaram o mestre. Não se desespere nesse momento. Tenha tranquilidade. Você tem que saber que Jesus não vai abandonar você nesse barco sozinho. Jesus não vai me abandonar nesse barco sozinho. Mas eu preciso acreditar nisso. Lembra de Pedro, quando Pedro desceu do barco? Enquanto ele estava confiando que na palavra de Jesus, ele estava caminhando nas águas tranquilamente. Quando ele começou a olhar, não para as palavras de Jesus, pode ver, Pedro, mas olhar para as ondas que estavam vindo ao seu encontro, ele começou a afundar. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Siga o Senhor até o fim. Faça como Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Azarias e Ananias, que mesmo que estavam com praticamente a sua corda no pescoço, ou iriam virar praticamente churrasco, eles não iam abandonar a sua fé. Eles não abandonaram a fé deles. E Deus os honrou. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, esta manhã, esta tarde, esta noite, eu não sei qual é o horário que essa pessoa vai ver esse vídeo. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor. Eu peço ao Senhor, meu Deus, fortalece a fé do teu povo. Eu não sei qual é a adversidade, qual é a dificuldade que os teus filhos vêm passando e enfrentando, mas eu sei no Deus a qual nós servimos. Fortalece a fé dos teus filhos agora. Deus, honra, meu Senhor, os teus filhos nessa oração que eles estão fazendo. Responda o clamor a qual os teus filhos estão representando diante do Senhor. A tua palavra diz que o único mediador entre os homens e Deus é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus está à direita do Senhor agora, intercedendo por nós. E o Espírito Santo, como diz em Romanos, está intercedendo com gemidos inexprimíveis. Senhor, então nos ajude, e nos honra, e nos dê a vitória. Abra as portas para esse teu povo. Realiza milagres na casa do seu povo. Opera os milagres, os prodígios e maravilhas. Amarra o valente que está se levantando contra a vida do teu povo. Cura os enfermos. Opera milagres de forma maravilhosa. E que o teu nome, Senhor, seja glorificado, exaltado. E que essas vidas possam ser edificadas, restauradas e renovadas para a glória do teu nome. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo a bênção sobre a vida deles. Eu profetizo a vitória. Eu profetizo a cura para aquele que está enfermo. Eu profetizo um milagre para aquele que precisa de uma porta aberta nessa hora. Eu profetizo, meu Deus, famílias restauradas. Eu profetizo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, a obra sendo realizada de salvação sobre esta casa, sobre esta família. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe os seus projetos em nome de Jesus. Até o próximo vídeo em nome do Senhor.